Hoje a gente vai tentar decifrar um dos quebra-cabeças mais complexos do nosso mercado agora, o futuro da Petrobras. Quem acompanha de perto deve ter visto a volatilidade recente, né? As ações da empresa sofreram uma pressão bem forte, chegaram a ser negociadas ali abaixo dos R$ 30. E o nosso objetivo aqui é justamente entender o que está por trás dessa montanha-russa toda. Vamos tentar conectar uns pontos que parecem distantes. Tipo, uma crise política na Venezuela, com o futuro do petróleo aqui na Amazônia, e no fim o que tudo isso significa para o bolso de quem investe. A ideia é montar esse mapa para a gente entender o que esperar da companhia até 2026. Exatamente. É um quebra-cabeça fascinante porque ele tem peças geopolíticas, tem peças de estratégia da própria empresa e peças puramente financeiras. E o nosso trabalho vai se encaixar tudo isso para ver a imagem completa, sabe? E tentar entender se essa queda recente é um sinal de perigo ou, quem sabe, uma janela de oportunidade. Ok, então vamos começar pelo gatilho de tudo isso. A gente viu a Petrobras bater naquela mínima de R$ 29,75. Mas não foi só ela, né? Outras empresas do setor também apanharam. A Brava Energia, por exemplo, caiu 6%. A PetroRio, uns 2%. O que aconteceu para balançar o setor inteiro desse jeito? Bom, o que aconteceu foi que o mercado, assim, de uma hora para outra, resolveu colocar na conta um risco que estava meio adormecido. Um risco geopolítico com origem na Venezuela. Mais especificamente, o mercado começou a reagir àquele alívio de sanções americanas sobre o petróleo venezuelano. E isso foi interpretado como, bom, o primeiro passo para a Venezuela voltar com tudo para o mercado global. Ah, então é isso. O problema não é uma crise na Venezuela, mas a possibilidade de ela voltar a vender o petróleo dela para o mundo. Exato. E quando o mercado sente o cheiro de um aumento gigantesco na oferta de qualquer coisa, nesse caso, o petróleo, sem um aumento igual na demanda, a reação é imediata. A expectativa é que os preços lá na frente caiam. E o mercado financeiro vive de antecipar o futuro, né? Mas espera um pouco. Tem uma coisa aqui que não fecha na minha cabeça. Se a volta da Venezuela pode derrubar o preço do petróleo, o que seria ruim para todo mundo, por que as ações das empresas americanas dispararam com essa notícia, enquanto as nossas aqui caíram? Parece uma contradição. Essa é a chave de toda a história. O mercado não está olhando para todas as empresas do mesmo jeito. A leitura é a seguinte: se a Venezuela de fato abrir suas portas, quem tem a tecnologia, o capital e, claro, a influência política para explorar aquele petróleo? Não é a própria Venezuela. Não é. A infraestrutura dele está sucateada. Quem tem tudo isso são as gigantes americanas. Entendi. Então a aposta não é no preço do barril, mas em quem vai controlar a torneira, é isso? Maior do mundo. Nesse cenário, elas ganhariam muito dinheiro com o volume de produção, mesmo que o preço do barril caísse, sei lá, de 80 para 60 dólares. Porque elas seriam as donas da operação. Exatamente. Já para empresas como a Petrobras, que não vão operar na Venezuela, o cenário é outro. Elas só sofreriam com a queda do produto que elas vendem. Certo, agora faz todo sentido. O jogo é sobre quem vai extrair o tesouro. Mas vamos dimensionar isso. De quanto petróleo a gente está falando? Esse potencial venezuelano é tão grande assim a ponto de virar o mercado de cabeça para baixo? Fica realmente impressionante. Os números são, assim, de uma escala difícil de imaginar. A Venezuela tem, segundo as certificações, a maior reserva de petróleo do mundo. Estamos falando de 300 bilhões de barris. 300 bilhões. Como isso se compara com, sei lá, a Arábia Saudita, que é a primeira coisa que vem à mente? Então, a Arábia Saudita, que construiu toda a sua riqueza em cima do petróleo, tem 266 bilhões de barris. A Venezuela tem mais. E aí entra o grande paradoxo que explica a situação do país, né? Apesar de sentar sobre a maior reserva do planeta, a Venezuela hoje não está nem perto de ser um dos maiores produtores. É como ter uma mina de ouro debaixo de casa, mas ter perdido a pá e o mapa. É a analogia perfeita. Eles têm o tesouro, mas não têm a chave do cofre. E a chave, nesse caso, é uma combinação de tecnologia de ponta, bilhões de dólares em investimento e estabilidade política. Tudo que as gigantes americanas têm
e a Venezuela não. Exatamente. Ok, o cenário tá claro. Uma oferta potencial gigantesca que pode ser destravada por empresas estrangeiras. Se isso acontecer, qual o impacto real no preço que a gente vê na bomba e, claro, no balanço da Petrobras? A lógica é bem direta. Mais oferta, preço para baixo. O mercado já está precificando um cenário de médio e longo prazo em que o barril pode ficar estacionado num patamar mais baixo por um bom tempo. A gente até viu o preço do Brent subir um pouquinho para $61, mas essa ameaça no horizonte segura qualquer otimismo maior. E qual seria o preço ideal para a Petrobras? Aquele que deixa o investidor feliz. O número mágico que o mercado olha para a Petrobras é algo em torno de $80 por barril. É importante entender o porquê. Nesse patamar, a empresa consegue cobrir todos os custos, fazer os investimentos que precisa e ainda pagar a política de dividendos regular com folga. E o que sobra vira o dividendo extra? Exato, vira o famoso dividendo extraordinário, que é esse dinheiro a mais que o mercado tanto ama e que fez a fama da empresa nos últimos anos. Com o barril a 60, essa conta fica bem mais apertada. Entendi. Então a sombra da Venezuela está aí, pairando sobre o preço global. Mas vamos sair um pouco da geopolítica e olhar para dentro de casa. A Petrobras não tem seus próprios desafios para lidar, independentemente do que acontece em Caracas? Com certeza. E talvez o maior desafio interno da Petrobras hoje seja tão grande quanto a questão venezuelana. É a sustentabilidade da sua própria produção. A joia da coroa da empresa, o que transformou a Petrobras numa gigante, o pré-sal, está envelhecendo. Envelhecendo. Mas eu achei que era o nosso passaporte para o futuro, uma reserva quase infinita. Na indústria do petróleo, infelizmente, nada é infinito. Os poços do pré-sal, depois de anos e anos de produção recorde, estão entrando na sua curva de declínio natural. É um processo normal, sabe? Eles atingem um pico e depois começam a produzir cada vez menos. O que significa que, para manter as receitas, a Petrobras precisa urgentemente encontrar um novo pré-sal. Precisa encontrar uma nova grande fronteira de petróleo, com urgência. E essa nova fronteira tem nome e endereço, certo? A famosa margem equatorial, a grande aposta da empresa. Exatamente. A margem equatorial, que é essa faixa gigantesca que vai do litoral do Rio Grande do Norte até o Amapá, é a grande esperança. O potencial estimado ali é algo colossal. Algumas projeções indicam que a região pode conter quase o dobro das reservas do pré-sal. Seria uma virada de jogo para o Brasil. Se o potencial é tão grande assim, por que a gente ainda está falando em potencial? O que impede a Petrobras de começar a perfurar amanhã? O que impede é uma barreira regulatória e ambiental imensa. Grande parte dessa margem fica ali na foz do Rio Amazonas, uma das áreas mais sensíveis do planeta. O IBAMA, que é o órgão que dá a licença, tem negado os pedidos da Petrobras. Eles alegam que faltam estudos que garantam a segurança da operação. O risco de um vazamento ali seria catastrófico. É um impasse clássico, né? Desenvolvimento econômico contra proteção ambiental. Mas eu li em algum lugar que o nosso vizinho, a Guiana, está explorando exatamente a mesma formação geológica. O que está acontecendo lá do outro lado da fronteira? Olha, o caso da Guiana é uma das histórias econômicas mais impressionantes do século e ilustra perfeitamente o tamanho da oportunidade que está na mesa. A economia da Guiana, que era um país pequeno, com um PIB de uns 4,2 bilhões de dólares há 10 anos, hoje é uma economia de 24 bilhões de dólares. Peraí, repete isso. O país multiplicou de tamanho por 6 em uma década. Exatamente. 6 vezes. O crescimento econômico deles tem sido de 2 dígitos, ano após ano, desde 2020. É algo sem precedentes. A riqueza gerada é tão absurda que o governo consegue distribuir parte dos lucros do petróleo diretamente para os cidadãos. Estamos falando de, tipo, uns R$ 2.590 para cada pessoa. Isso é inacreditável. Então, enquanto a gente debate a licença, do outro lado da fronteira, eles estão vivendo um boom histórico com o mesmo petróleo. O contraste é brutal. É um contraste brutal. E ele mostra o tamanho do que está em jogo para a Petrobras. A margem equatorial não é só mais um projeto. É potencialmente uma nova Guiana dentro do Brasil. Uma oportunidade de ouro. Uma oportunidade de ouro, mas que vem com uma responsabilidade ambiental gigantesca. Certo, esse contraste deixa tudo muito mais claro.
Agora, diante desse cenário todo, a ameaça da Venezuela, o declínio do pré-sal e a promessa trancada da margem equatorial, como fica a situação para quem olha para a ação da Petrobras agora? Com essa queda recente, ela virou uma pechincha ou é uma armadilha? O que aconteceu nas últimas semanas foi um reposicionamento bem interessante no mercado. A gente teve uma combinação de fatores, né? O preço da Petrobras caiu de uns R$ 33 para essa faixa dos 30. Ao mesmo tempo, outra empresa muito querida pelos investidores de dividendos, a BB Seguridade, fez o caminho inverso. Saiu de R$ 33 para R$ 36. E por que essa comparação com a BB Seguridade é importante? Porque muitos investidores que buscam renda, os dividendos, olham para essas duas como as grandes vacas leiteiras da bolsa, são portos seguros. Quando o preço de uma cai e o da outra sobe, o pêndulo da atratividade muda de lado, sabe? Como o dividend yield é o dividendo dividido pelo preço, quando o preço da Petrobras caiu, seu dividendo projetado ficou mais atraente. E quais são os números projetados agora, com esse novo preço? Com base nas projeções de lucro e na política de dividendos, os estudos apontam que a Petrobras passou a ter o dividendo projetivo mais atrativo entre as grandes da Bolsa, olhando para um horizonte até 2026. A estimativa é um retorno de 11,5% ao ano em dividendos. 11,5%. E isso já considera aqueles dividendos extraordinários que dependem do petróleo a $80? Não, e esse é um ponto crucial. Essa projeção de 11,5% é baseada só no que se espera do lucro operacional da companhia, com preço de petróleo mais conservador. É o dividendo, digamos, básico. Entendi. Se o cenário melhorar, ou se a empresa vender algum ativo, esse número pode ser ainda maior. Mas já é um retorno muito robusto sem contar com nada fora da curva. Com base nessa projeção, dá para ter uma ideia de qual seria um preço justo para a ação? Sim, a gente pode fazer um cálculo de preço teto. É um exercício simples. Se a gente define um retorno mínimo que a gente quer ter com dividendos, vamos usar um número exigente, tipo 9% ao ano, a gente consegue calcular qual seria o preço máximo que faria sentido pagar pela ação. E com os dividendos projetados para a Petrobras, esse preço teto seria de R$ 39. Então, com a ação hoje perto dos R$ 30 e um preço teto de 39, existe uma margem de segurança considerável aí. Exatamente. A conta indica uma margem de segurança de quase 23%, o que significa que mesmo que as projeções não se concretizem 100%, ainda há uma boa folga até o preço que essa métrica considera justo. Ok, acho que conseguimos montar um mapa. Para resumir, temos uma ação que caiu bastante por causa de um medo geopolítico, né? O possível retorno da Venezuela, que afetaria o preço do petróleo. Ao mesmo tempo, dentro de casa, a empresa vive um dilema. A sua principal fonte de receita, o pré-sal, está em declínio, mas a sua maior esperança, a margem equatorial, está travada por questões ambientais. E no meio de tudo isso, a queda no preço tornou a projeção de dividendos bem atrativa, com uma margem de segurança relevante. É um quadro complexo. Perfeitamente resumido. E isso nos leva à reflexão final, que eu acho que é a questão central hoje. Todo esse cenário financeiro otimista, dividendo de 2 dígitos, preço teto com folga, depende, no fim do dia, de um único fator que está completamente fora do controle da gestão da Petrobras. A canetada que libera a licença ambiental. Exato. A canetada que libera ou não a licença para explorar a margem equatorial. É o fator que pode mudar todo o jogo. Completamente. E a questão que fica no ar é: o mercado financeiro é muito bom em precificar riscos calculáveis. Ele sabe colocar na conta o preço do barril, o custo de extração. Mas como se precifica um risco que é binário? Ou a licença sai ou não sai. Não tem meio termo. É uma aposta em que a análise de planilhas te leva até a beira do precipício, mas o pulo final depende de uma decisão que é técnica, política e ambiental. A pergunta para quem investe é: como ponderar uma oportunidade financeira clara contra uma incerteza que pode redefinir o futuro da companhia? Este é um resumo sobre a situação atual e as perspectivas para as ações da Petrobras. Você deve ter notado que os preços deram uma caída recentemente, né? Bom,
Isso está bem ligado a riscos políticos que vêm lá da Venezuela e que podem impactar a oferta global de petróleo e, claro, o futuro da nossa empresa. Primeiro, vamos entender o risco geopolítico. É que com a chance de empresas americanas explorarem as enormes reservas de petróleo da Venezuela, o mercado já espera um aumento da oferta mundial. E a lógica é simples, né? Mais petróleo disponível significa que os preços podem cair no médio prazo, o que afetaria a receita de todas as petroleiras, incluindo a Petrobras. Segundo, a gente tem os desafios internos. A produção do pré-sal, que é a grande fonte de receita da empresa, está chegando perto do seu pico. Então, a Petrobras precisa de novas fronteiras, como a margem equatorial. Mas a exploração lá enfrenta uma resistência bem forte, por ser uma área ecologicamente muito sensível, na foz do rio Amazonas. E, finalmente, a perspectiva de investimento. Olha, apesar desses riscos, a queda deixou a ação bem atrativa. Com o preço atual ali perto dos R$ 30, a projeção de dividendos é de quase 11,5% ao ano. E isso sem contar pagamentos extraordinários, tá? Algumas análises indicam que a ação tem potencial para chegar aos R$ 39, o que mostra uma boa margem de segurança. Em resumo, a Petrobras enfrenta desafios geopolíticos e operacionais, mas os dividendos projetados a colocam como uma opção interessante no preço atual. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.